Saudações filosóficas, hoje vamos continuar a ler e a interpretar as cartas a Lucílio de Séneca e vamos debruçar-nos sobre a carta número 2, tal como elas estão organizadas neste volume editado pela Fundação Carlos de Gulbenkian. E então, na carta número 2 é dito o seguinte: tanto aquilo que me escreves como o que ouço dizer de ti fazem-me ter boas esperanças a teu respeito. Não viajas continuamente, nem te deixas agitar por constantes deslocações. Um semelhante deambular é indício de uma alma doente. Ora, estas afirmações parecem sugerir que Séneca não é o filósofo preferido por parte das agências de viagens. Mas, se pensarmos bem, Séneca não está a censurar a viagem propriamente dita. O que ele está a visar, de modo crítico, é a deambulação constante, a deslocação permanente, a incapacidade para a pessoa se fixar num determinado lugar, a incapacidade para se fixar num propósito, a incapacidade de aprofundar determinadas ideias e esta busca incessante de qualquer coisa, sendo que essa qualquer coisa depois a pessoa nem sabe muito bem o que é, de tal maneira que isto nem sequer se pode confundir com a inquietação filosófica. Não é nada disso. É uma inquietação emocional. A pessoa está sempre à procura de qualquer coisa sem saber muito bem o que é. Há duas canções portuguesas cujas letras remetem, enfim, para esta inquietação constante. Uma delas é de José Mário Branco. Ele diz a certa altura: cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porquê não sei ainda. Portanto, esta inquietação constante, sem saber porquê. Este também é um problema, a pessoa não sabe porquê é que está inquieta. Uma outra é de António Variações, e António Variações diz numa canção intitulada Estou Além: não consigo dominar este estado de ansiedade, a pressa de chegar para não chegar tarde. E mais à frente diz: estou bem aonde eu não estou, porque eu só quero ir aonde eu não vou, porque eu só estou bem aonde não estou, etc. No fundo, a pessoa diz que só está bem aonde não está, mas em rigor, mesmo quando a pessoa estiver nesse local onde aparentemente estará bem, deixará de estar bem e passará a estar bem onde não está. Segundo Séneca, isto não é bom. Isto não é propriamente saudável. Em seguida, diz o seguinte: eu, de facto, entendo que o primeiro sinal de um espírito bem formado consiste em ser capaz de parar e de coabitar consigo mesmo. Parar aqui não significa ficar imóvel, não significa um imobilismo, não significa ficar propriamente à espera que algo aconteça. Não é isso. O que Séneca diz, ou o que sugere, é que, no fundo, nós temos de ser capazes de nos fixar em algo e de não andar constantemente à procura de novidades. Temos de ser capazes de levar até ao fim um determinado propósito, de nos reconciliar connosco mesmos. No fundo, talvez seja esta a ideia: reconciliarmos-nos connosco mesmos, evitar este conflito permanente de nós connosco próprios. Aliás, o primeiro sinal é precisamente esse: parar e ser capaz de coabitar consigo mesmo. Há uma frase de Jean-Paul Sartre em que ele diz o seguinte: se estás só e te sentes só, é porque estás em má companhia. A frase é dura, mas a verdade é que se nós não estamos bem connosco próprios, estamos em má companhia. E o que é certo é que esta companhia vai ser nossa até ao final dos nossos dias e, se calhar, até depois da morte, quem sabe. Portanto, a ideia é reconciliar-se consigo mesmo. Em seguida, Séneca vai alertar Lucílio para o problema
da leitura de inúmeros autores e diz assim: toma, porém, atenção, não vai essa tua leitura de inúmeros autores e de volumes de toda a espécie arrastar algo de indecisão e de instabilidade. Importa que te fixes em determinados pensadores, que te nutras das suas ideias, se na verdade queres que alguma coisa permaneça definitivamente no teu espírito. Sêneca não está aqui a dizer quais são os autores que Lucílio deve ler, embora nós possamos imaginar que autores são esses. Mas o que está a dizer é que se nós queremos que alguma coisa permaneça no nosso espírito, temos que nos fixar em determinados autores, em determinadas ideias, em determinadas doutrinas, e não andar constantemente à procura de novidade. Em vez de uma deambulação superficial por diferentes ideias, devemos optar por uma inquirição profunda, pelo aprofundamento de um determinado ponto de vista. Mais à frente diz que a quem passa a vida em viagens acontece ter muitos conhecimentos fortuitos, mas nenhum amigo verdadeiro. Da mesma forma, portanto, um alimento que mal é ingerido, imediatamente é devolvido, não aproveita nem dá força ao corpo. Estar em todo lado é o mesmo que não estar em parte alguma. Portanto, são tudo frases que remetem para esta necessidade de parar e de a pessoa, de facto, se concentrar em algo sem estar constantemente nessa instabilidade permanente. Mais abaixo, Sêneca diz o seguinte: demasiada abundância de livros é fonte de dispersão. Assim, como não poderás ler tudo quanto possuis, contenta-te em possuir apenas o que possas ler. Nem toda a gente concordará com isto. É óbvio que ter muitos livros não quer dizer que a pessoa, enfim, se disperse por esses livros todos. Aliás, Humberto Eco, que tinha cerca de 50 mil livros em casa, acreditava que há certas coisas que nós devemos ter em abundância, mesmo que só aproveitemos uma parte. E os livros seriam um exemplo disso. Portanto, o problema não é ter muitos livros. O problema é a pessoa andar constantemente a passar de livro em livro, possivelmente lendo apenas os títulos, ou até 2 ou 3 frases do prefácio, sem aprofundar nenhum deles, sem ler nenhum livro efetivamente. Aliás, milhares de livros são um sinónimo de que a pessoa não os leu. A pessoa pode ter milhares de livros em casa e inclusive não ter lido nenhum. Mas pressupomos que, em princípio, terá lido alguns. O que não devemos é chegar ao pé de uma pessoa que tem muitos livros em casa e perguntar-lhe se já leu os livros todos. Isso não é boa ideia. Se a pessoa tiver 50 mil livros na sua biblioteca particular, certamente que ela não leu os 50 mil livros. Pode ter lido só 2 ou 3, 10 ou 20, 100 ou 200, mas 50 mil livros é altamente improvável que os tenha lido. Portanto, evitemos esse tipo de perguntas. Da mesma forma, não é adequado a pessoa andar a contar quantos livros leu, se leu 50 livros no último mês ou 200 livros no último ano. Isso são afirmações muitas vezes mentirosas e que a pessoa deve guardar para si. Portanto, se aquilo que a pessoa leu ou deixou de ler, pelo menos quando se trata dessa questão da quantidade, é melhor que ela guarde para si e que não ande a espalhar pelo mundo. São coisas íntimas. Em seguida, Sêneca, ainda dentro desta ideia, diz assim: lê constantemente autores de confiança. E quando sentires vontade de passar a outros, regressa aos primeiros. Agora, nós perguntamos-nos, o que são autores de confiança? Reflete todos os dias em qualquer texto que te auxilia a encarar a indigência, a morte ou qualquer outra calamidade. Aqui já começamos a perceber que Sêneca quer que Lucílio leia livros que
o auxiliem a encarar a indigência, a morte ou qualquer outra calamidade. Portanto, isto é o espírito da filosofia estoica. Obviamente que, portanto, Séneca está a conduzir Lucílio numa determinada direção, o que é perfeitamente compreensível. Por fim, Séneca vai dizer que todos os dias escolhe uma certa máxima e que a máxima de hoje a encontrou em Epicuro. Várias vezes Séneca vai citar Epicuro, diz neste caso que é um hábito percorrer os acampamentos alheios, não como desertor, mas sim como batedor. E então cita Epicuro. Diz ele, é um bem desejável conservar a alegria em plena pobreza. E com razão, diz Séneca, pois se há alegria, não pode haver pobreza. Não é pobre quem tem pouco, mas sim quem deseja mais. É óbvio que Séneca não está a dizer que a ausência de bens é positiva. Ele não está a fazer uma apologia da pobreza, muito menos uma apologia da miséria. O que ele nos está a dizer é que o ter pouco, mas se o pouco for suficiente, à partida a pessoa não é pobre. A pobreza está em desejar mais. A pobreza está no excesso de desejos e até no excesso de necessidades, não havendo, de facto, bens que permitam, digamos que, responder a esse excesso. Aliás, no final ele diz aquilo que é necessário, portanto, queres saber qual é a justa medida das riquezas? Primeiro, aquilo que é necessário. Segundo, aquilo que é suficiente. Séneca considera, enfim, que o excesso de desejos e de necessidades conduzem, de facto, a uma pobreza evidente, nem que seja até uma pobreza do ponto de vista espiritual, porque a pessoa nunca estará bem. Por hoje é tudo. Vamos continuar mais tarde a ler as cartas a Lucílio. Estamos a ver que provavelmente será uma por cada vídeo. Vemos que este é, de facto, um volume extremamente importante e com muita matéria para a nossa reflexão. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários, se acharem oportuno, e até à próxima.